Boa noite, professores de educação infantil. Estamos aqui nesse sábado para mais um planejamento semanal, onde eu vou estar expondo para vocês o planejamento semanal que eu fiz para trabalhar com as minhas crianças, que são crianças do maternal 2, ou seja, são crianças bem pequenas. EI 02, crianças bem pequenas na BNCC. As atividades que eu planejei para as minhas crianças para a próxima semana, elas estão relacionadas ao tema família e moradia. Esse tema, ele não deve ser trabalhado uma única vez, ele precisa ser trabalhado de diversas formas e em diversos momentos. Hoje eu vou estar passando esse planejamento para vocês, considerando que na próxima semana depois dessa que eu vou estar trabalhando, já será a semana que antecede a data do Dia das Mães. E pensando nisso, foi que eu planejei essa semana voltada para a família e para a moradia. Então, vai ser tipo um pré-trabalho para a semana intensiva do Dia das Mães. Esse planejamento que eu estou pensando em fazer para a semana do Dia das Mães, ele vai ser um intensivão mesmo, todo voltado. Eu já comecei esse planejamento, já baixei algumas fotos, já construí outras, porque como vocês que já têm me acompanhado aqui, devem ter percebido, os arquivos que eu utilizo nas minhas aulas, eles nunca são totalmente copiados da internet. Lógico que eu utilizo muito a internet nos meus planejamentos. Sem a internet eu não sei o que seria de mim. Mas eu sempre modifico, altero, coloco as coisas que eu de fato quero estar trabalhando dentro desse arquivo. E para o planejamento da semana do Dia das Mães, eu já baixei várias imagens, já pensei em algumas coisas que eu quero estar fazendo. E por isso que as aulas da semana que vem é uma pré-semana do Dia das Mães, porque nessa semana que vem eu vou estar trabalhando moradia e trabalhando família, que de certa forma tem tudo a ver com a data do Dia das Mães. Mas do Dia das Mães eu falo com vocês no próximo sábado, que eu vou estar passando o planejamento todinho focado aí para o Dia das Mães. Então, vamos para o planejamento. Lembrando que as atividades que eu coloco aqui para vocês são aquelas que eu planejo para cada dia da semana, mas vocês precisam considerar aquelas atividades diárias que eu sempre falo, que são necessárias que a gente faça todos os dias na nossa salinha, que é o acolhimento, a conversa, a musicalização, a chamadinha, a janelinha do tempo, o calendário, o cuidado, a alimentação. Essas atividades são atividades diárias que você faz todo dia, tem que fazer todo dia, tem que desenvolver todo dia, e elas também precisam estarem registradas no RCO de vocês, precisam constar lá como atividades que vocês desenvolveram com as crianças de vocês, né? Eu tenho nos meus planejamentos essas atividades, eu sempre as coloco, para que eu possa também, na hora de estar registrando no meu RCO, eu só faço um Ctrl+C, Ctrl+V e já coloque lá no meu registro. E eu não as falo aqui para não se tornarem repetitivas, porque nas primeiras lives desse ano, eu já falei sobre as atividades diárias, né? Como elas são repetitivas, ficaria sem graça eu estar repetindo elas sempre aqui para vocês todos os sábados. Por isso que eu só falo aqui, explano e comento as atividades diferenciadas, que são aquelas atividades que eu planejo realmente só para a semana. Então, vamos para a aula de segunda-feira. Eu vou ler o encaminhamento metodológico de todas as aulas, mas em cada uma eu vou estar fazendo os meus comentários, explicando os meus procedimentos, a forma que eu vou estar desenvolvendo essas atividades lá no chão da escola com as minhas crianças. Porque aqui quando eu coloco o encaminhamento metodológico para vocês,
e no caso desse planejamento para mim, porque eu fiz ele exclusivamente, não exclusivamente porque eu vou estar compartilhando com vocês, né? Mas eu pensei nas minhas crianças, então eu vou colocar esse planejamento em prática lá no chão de escola mesmo com as minhas crianças. Então a forma que eu escrevo aqui o encaminhamento metodológico, eu procuro colocar da forma mais transparente possível, que vocês compreendam, porém não cabe tudo o que geralmente eu gosto de estar desenvolvendo dentro dessas atividades, né? Por isso que é interessante vocês estarem aqui na live e estarem comigo para entender a forma que eu coloco em prática essas aulas lá no chão de escola, porque tem muitas informações que eu comento aqui com vocês, que elas não estão escritas aqui, né? Eu até leio o encaminhamento metodológico, mas como vocês devem ter percebido, depois da minha leitura eu faço os comentários e muitas das coisas não estão escritas aqui, eu as digo para vocês, por isso a importância de vocês estarem aqui na live, participarem de fato. Se quiserem fazer pergunta, podem fazer pergunta também, que eu terei um imenso prazer em respondê-las, né? Para que na hora de vocês forem pôr em prática esse planejamento, não paire dúvida nenhuma com relação ao que fazer, como fazer, a forma que você vai estar colocando em prática lá no chão da escola com as tuas crianças. Lembrando que eu coloco tudo organizadinho aqui, além do encaminhamento metodológico, os campos de experiência, o código alfanumérico que você vai precisar para registrar lá no teu RCO com o respectivo objetivo de aprendizagem desse código alfanumérico. Coloco também os conteúdos, porque eu acredito que, se não todas, pelo menos a grande maioria dos professores precisam estar registrando no RCO esses conteúdos. Então, a forma que eu organizo o meu planejamento, ele é muito completo. Não só pensando na criança, que é o ponto-chave da nossa aula, mas também na praticidade da vida do professor, porque nós precisamos disso, né? Na hora do nosso registro, ter tudo organizadinho para que a nossa vida fique mais facilitada, tá bom? Então vamos lá. Nessa segunda-feira, eu vou começar introduzindo o tema para as minhas crianças. Para isso, eu vou fazer o seguinte: organizar momentos de conversa. Explicar para as crianças que nesta semana estaremos trabalhando o tema família e moradia, e que para isso vamos precisar de uma foto da família de cada um, e que a ajuda deles para escrever o bilhete pedindo aos familiares é importante. Ser o escriba, utilizar cartolina branca e pincel atômico para escrever o bilhete. Utilizar um modelo pré-elaborado para não esquecer informações importantes em um bilhete. Conduzir a atividade de forma que todos participem. Essa é a primeira parte. Então, veja, não é tão simples a atividade, porque eu vou ter que chamar essas crianças para uma conversa, explicar para elas que nessa semana todinha nós vamos estar falando sobre a família deles, sobre as diferentes moradias, mas que para a gente trabalhar esse tema família, é necessário, é importante que nós tenhamos uma foto da família de cada criança, e que eles são extremamente importantes na hora de fazer esse pedido para a família, porque a família vai ter que estar enviando essa foto. Hoje em dia, arquivos impressos são raridades. Então, o que eu vou estar pedindo, e eu sugiro que vocês também peçam para as famílias de vocês. Fotos, arquivos, né? Que aí vocês podem estar imprimindo colorido lá na escola de vocês. Não precisa ser em papel de foto, pode ser papel normal, porque é só para uma atividade de um cartaz mesmo que você vai estar utilizando. Mas que é extremamente importante que esse momento aconteça lá na segunda-feira, que você chame as suas crianças para essa conversa, explique para eles como eles são importantes na hora de confeccionar esse bilhete. E é importante que você tenha esse bilhete escrito. Eu fiz um modelo de bilhete, consta lá na pastinha do planejamento que eu fiz. Tem um bilhete em Word editável, porque aquele é o bilhete que eu quero mandar para as mães das minhas crianças. Pode ser que
para as mães das crianças de vocês, vocês precisem fazer pequenas alterações, algumas modificações. Por isso, em Word editado, para que vocês possam estar baixando esse bilhete lá. Não que você vai copiar tal qual, mas você precisa ter esse bilhete para não esquecer informações importantes, porque você sabe, em bilhete tem que ser um bilhete muito bem escrito, para que quando os pais recebam esse bilhete, eles não tenham dúvida, eles compreendam o que esse bilhete está pedindo, né? Que foto é? Para que essa foto? De que maneira essa foto deve ser enviada? Né? São todas as informações que constam lá no bilhete que eu já fiz para vocês, ou melhor, para mim, né? Mas que eu vou estar compartilhando com vocês. Aí, esse bilhete vocês vão estar utilizando na hora de fazer o cartaz, mas vocês vão ser o escriba que vão escrever esse bilhete em uma cartolina branca. Eu sempre sugiro cartolina branca porque eu acho que o cartaz fica mais bonito, fica mais enfatizado, fica mais claro, ele te dá uma imagem mais interessante para a criança. E no caso, como eu quero fazer uma foto desse cartaz e enviar para as famílias, também é importante que seja uma boa foto. E com a cartolina branca, eu vou usar os pincéis que geralmente eu uso são o vermelho e o preto. E de vez em quando um azul, né, para fazer um destaque, alguma coisa assim. Mas em base, em geral, é o vermelho e o preto que eu utilizo para fazer os meus cartazes. E eu sugiro que vocês também estejam utilizando esse tipo de pincel. Eu chamo de pincel atômico, não sei como que vocês chamam, mas o fato é aquele pincel grande que dá para você escrever uma letra bem generosa, bem bonita lá no cartaz junto com as crianças. E incentive para que as crianças participem da escrita desse bilhete. Você vai ter um bilhete lá como base, para você não esquecer de todas as informações que precisam ser colocadas, mas faça com que elas se sintam parte da escrita desse bilhete, realmente estejam presentes nesse bilhete. E aí, depois que você fizer a foto desse bilhete que vocês fizeram junta, motive as suas crianças a gravarem pequenos videozinhos dizendo: mamãe, manda a foto da família, nós vamos estar utilizando essa semana. Ou algo nesse tipo: mamãe, você pode mandar uma foto para nós brincar aqui na escola? Alguma coisa simples nesse sentido, mas que ela faça um videozinho curtinho, você não precisa nem editar, nem nada, só manda do jeito que a criança disse mesmo. Elas adoram receber videozinho das crianças delas, então manda videozinho curtinho de 2, 3 segundos e coloca lá no grupo do teu WhatsApp para a família estar mandando essa foto para você estar trabalhando eu acho que é na quarta-feira que eu planejei aqui. Depois, enviar essa foto, bilhete, incentivar para que as crianças gravem vídeos, né? E importante, mandar o bilhete oficial feito em Word ou criado uma foto no Canva, por exemplo. Eu uso bastante o Canva, então o meu bilhete vai ser uma foto que eu vou fazer no Canva. Mas se você tem dificuldade, não sabe utilizar o Canva, faça no Word mesmo. E aquele bilhete que você fez no cartaz, reescreva ele e mande um documentozinho para que haja esse registro oficial, que é o pedido para que as famílias mandem fotos. E não só fotos, aí lá no bilhete, eu não tenho ele aberto aqui, mas eu lembro que lá eu especifiquei que as fotos podem ser fotos de fotos, que se não tem toda a família junta, pode ser arquivos diferentes, desde que haja explicações sobre cada arquivo. Lá no bilhete tá todo especificadinho, agora eu não me lembro do texto inteiro que eu criei para o bilhete. As famílias precisam saber o que de fato você quer, que tipo de foto você quer, para mandarem a foto coerente. Eu também pedi para eles mandarem, caso tenha, como eu vou estar trabalhando moradia, eu também pedi para eles estarem enviando foto das casas deles, se eles tiverem, né? E se não tiverem, que façam. Foto da atual casa ou de casas anteriores que eles já moraram, né? Que provavelmente são casas diferentes. Essa é a atividade da segunda-feira. Os campos de experiência
que nós vamos estar trabalhando com essa vivência é o eu, outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação. O código alfanumérico do campo de experiência o eu, outro e o nós é o EI 02 EO 04, ou seja, é o objetivo 04 do campo de experiência o eu, outro e o nós. Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo compreender-se. O conteúdo que você vai registrar no teu RCO para esse objetivo de aprendizagem é roda de conversa, ou seja, é aquele momento que você vai realmente chamar as suas crianças para a conversa e explicar a vivência. No próximo objetivo aqui é o objetivo 08, escuta, fala, pensamento e imaginação. É o EI 02 EF 08 que diz manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros discursivos, parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes da sala, cardápio, notícias, etc. E neste caso em específico, nós vamos estar trabalhando o bilhete e o cartaz, né? Porque nós vamos estar se utilizando de um bilhete para confeccionar um bilhete em forma de cartaz. Então, são, no caso, 2 gêneros textuais que nós vamos estar trabalhando nesse dia. O conteúdo para esse objetivo de aprendizagem é gêneros textuais, cartaz, bilhete para a família. Ainda nessa mesma atividade, no campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, eu ainda coloquei mais o objetivo 05, que diz assim, relatar experiências e fatos, acontecimentos históricos, ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos. E o conteúdo que você vai estar registrando é transmitindo recados, porque nesse momento eles terão a possibilidade de gravar o videozinho e dar o recado para a família, avisando que a família precisa estar enviando esse arquivo, essa foto para ser trabalhada durante a semana. Na terça-feira, a atividade é contar a história dos 3 porquinhos, ir mostrando as ilustrações e orientações de leitura, enfatizando a escolha de cada porquinho na escolha da sua casa. Falar da casa como proteção, instigando a participação das crianças, fazendo com que elas expressem seus sentimentos, opiniões e sentimentos. Importante, que eu escrevi aqui. No PDF que eu baixei, o nome dos porquinhos são diferentes da música que eu vou estar trabalhando na quinta-feira. Então, se você for utilizar esse recurso, faça necessário comentar com as crianças. Por que eu coloquei essa observação aqui? Porque no PDF que eu baixei lá na minha pasta, que eu vou estar disponibilizando para vocês, a história dos 3 porquinhos não são com os nomes tradicionais que nós estamos acostumados e que tem todas as musiquinhas que a gente geralmente passa para as nossas crianças. Parece que é Luizinho, é como se fosse o nome dos patinhos. Mas é uma história bem legal, é praticamente a mesma história, mas os personagens é que têm nomes diferentes. E, na verdade, eu coloquei lá esse PDF, caso eu necessite usar e caso vocês necessitem usar. Mas eu indico, e é o que eu pretendo fazer, lá na minha escola eu sei que tem o livro dos 3 porquinhos. Tomara que eu ache no momento, porque às vezes uma prof pode ter pegado, ou naquele momento que eu precise não está lá, mas eu quero me organizar para que na terça-feira eu possa estar utilizando de fato o livro, que é muito mais interessante para criança, né? Que eu tenha esse livro. E de preferência com o nome dos porquinhos que eu vou estar trabalhando na musiquinha na quinta-feira. Mas caso eu precise usar esse PDF que tá lá na minha pasta, a história também é bem ilustrativa, é bem linda. A única diferença mesmo é que eu preciso comentar com as minhas crianças que o nome dos porquinhos lá estão alterados, mas que tá tudo bem, que é a mesma história e que são 3 porquinhos também, mas que o autor decidiu colocar aqueles nomes. Aí eu vou ter que criar uma história para explicar por que aqueles porquinhos lá daquele PDF, eles não sabem que é um PDF, mas eu estou dizendo para vocês, tem nomes diferentes
E eu preciso comentar com eles, porque na quinta-feira a música que eu vou estar apresentando é dos porquinhos que nós já estamos acostumados a trabalhar com eles, né? Então, eu preciso fazer esse comentário. Mas eu não pretendo utilizar esse PDF, só coloquei lá caso vocês precisem. Aí, criar um momento de dramatização. Cada criança pode escolher representar um dos porquinhos ou lobo, por exemplo. As minhas crianças adoram representar. Elas amam fazer isso e eu motivo muito elas a fazer isso. Tudo o que eu trabalho durante a semana, eu peço para elas dramatizar. Claro que elas não vão dramatizar o livro inteiro, isso jamais. Elas são crianças de 3 anos. Mas quando eu digo que elas vão dramatizar, é uma cena. É o lobo mau, é o lobo assoprando a casinha, é os porquinhos correndo um para casa do outro, é eles conversando com a mamãe. É uma cena que eles vão escolher para dramatizar, não é a história inteira, né? Então, e eles adoram. Eu geralmente ajudo eles a escolher uma cena, aquela que eu acho que é a mais fácil e que eles vão ter mais facilidade. Nessa dos 3 porquinhos, eu acredito que a que eles vão gostar mais é quando os porquinhos estão correndo um para casa dos outros e quando o lobo mau está soprando para derrubar as casinhas. Outra cena que também eu acho que vai ser interessante, que talvez alguns deles possam escolher, é quando ele tenta entrar pela chaminé e cai. Eles adoram cair, fazer aquele drama. Então eu acredito que essas cenas serão possíveis de nós estarmos dramatizando lá na nossa salinha. Aí você, professor, vai estar conduzindo a melhor cena, escolhendo com as suas crianças lá, junto com eles, o que eles acham a melhor cena para estarem dramatizando. Aí tem um trabalho impresso, ligue o número de porquinho à respectiva quantidade. Aí tem o número 1, 2 e 3, porquinhos, eu não sei qual que é a ordem, mas tem espaço onde tem 3 porquinhos, espaço onde tem 2 porquinhos e espaço onde tem um porquinho. Vocês vão comentar, falar da relação quantidade e número, vai incentivar para que eles liguem no número com a quantidade correta e depois vai pedir para que as crianças pintem os referidos porquinhos que estão lá no arquivo com os respectivos números. Nessas atividades da terça-feira, eu coloquei aqui 2 campos de experiência. Poderiam ser mais, tá, pessoal? Mas eu escolhi colocar como enfatizando esses 2. Escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidade e relações e transformações. No escuta, fala, pensamento e imaginação, eu coloquei 2 objetivos de aprendizagem, 2 ou 3? 3 objetivos de aprendizagem. E no traço, sons, cores e formas, apenas 1. Ou seja, nessa aula de terça-feira, tem 4 objetivos de aprendizagem. 3 deles dizem respeito ao escuta, fala, pensamento e imaginação. Eu coloquei o objetivo 03, que o seu código alfanumérico é o EI02EF03, e diz assim: demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustração e acompanhando com a orientação do adulto leitor a direção da leitura, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Nesse objetivo, o conteúdo que você vai estar registrando no teu RCO é contação de história, que é aquele momento prático mesmo da contação de história, onde você vai estar mostrando para a tua criança a orientação da leitura, que começa da esquerda para a direita, a familiarização mesmo da criança com a leitura, com a história propriamente dita ali no livro, ou se você for usar o PDF, mas o fato é aquele contato mesmo direto com a leitura, é o momento da história propriamente dita. No código alfanumérico EI02EF04, que é o 4º objetivo de aprendizagem do campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, diz assim: formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. O conteúdo que você vai estar registrando no teu RCO é interpretação oral de história, porque aqui nesse momento você vai aproveitar, é lógico, para além de explorar a forma de manusear o livro,
a orientação correta da leitura, você também vai fazer a interpretação oral com as suas crianças, vai comentar sobre a história, vai fazer perguntas, vai contextualizar a história com elas, fazendo com que elas compreendam e interpretem oralmente a história que você está contando para elas. O objetivo 06, ainda do Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, o código alfanumérico é o EI02EF03 e diz assim: criar e contar histórias oralmente com base na imagem ou temas sugeridos. Aí, nesse caso, eu coloquei como conteúdo para você registrar no teu RCO, dramatização de história, porque vai ser nesse momento que vocês vão escolher aquele ou aqueles pedacinhos da história para que as crianças estejam fazendo a dramatização propriamente dita. No campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relação e transformação, o objetivo de aprendizagem que eu coloquei é o 08, ou seja, o código alfanumérico é o EI02ET08 e diz assim: registrar com números a quantidade de crianças, meninas, meninos presentes e ausentes e a quantidade de objetos da mesma natureza, boneca, bolas, livros, etc. Aí, o conteúdo que você vai estar registrando é relação, número e quantidade, e neste caso, a contagem que vocês vão estar fazendo, o registro, são dos porquinhos, porque eles vão estar fazendo a atividade impressa, onde eles vão ligar o porquinho ao número 1, depois o 2 aos 2 porquinhos, o 3 aos 3 porquinhos. Na quarta-feira, eu preparei a seguinte atividade diferenciada. Além das diárias, é lógico, né, pessoal? Sempre lembrando que as atividades diárias você precisa fazer todos os dias. Essas que eu comento aqui com vocês são as diferenciadas, aquelas que vocês fazem nesse dia somente, são pensadas para esse dia. Na quarta-feira, é o dia da confecção do cartaz. Você já estimulou as famílias, na segunda-feira você já, lá no bilhete, que vocês vão ter acesso depois, eu já coloquei que eu quero que essas fotos sejam me enviadas na segunda-feira. Ou seja, eu quero fazer a atividade, postar imediatamente no grupo durante a atividade, ou seja, durante a atividade eu já quero estar mandando essas imagens para eles em casa, do nosso trabalho ali na salinha, os videozinhos dos filhinhos deles pedindo essas fotos. E no bilhete, eu já quero dizer que essas fotos devem ser enviadas na noite e no máximo até terça. Por quê? Porque na terça-feira eu preciso fazer a impressão dessas fotos para que eu as utilize aqui na quarta-feira. Na quarta-feira é que nós vamos estar fazendo esse cartaz. Diz assim: confecção do cartaz Minha Família é Assim. Minha família é assim é uma frase, eu já escrevi em Word normal, eu acho, eu fiz um PDF, não sei. Às vezes eu faço só o Word e às vezes eu faço Word e PDF. Quando eu faço Word e PDF é porque eu fiz um Word Art na letra, ou eu usei uma letra que não é comum no Word, e aí eu gravo das duas formas. Eu faço tanto o Word normal quanto o PDF, para que quando vocês forem abrir não tenha problema nenhum. Se não abrir o Word normal, o PDF com certeza vai abrir. E essa frase, minha família é assim, eu acho que eu fiz uma letra diferente. Eu fiz sim um PDF e fiz também o Word. Então, vocês têm as duas formas. E vocês podem abrir lá e ver qual maneira melhor para vocês estarem imprimindo. Mas essa frase é importante porque ela digamos assim, ela é o título do nosso cartaz, né? Essa frase que você vai imprimir é bem bonita, parece que é vermelho. A maioria das coisas que eu faço é vermelho, porque eu adoro vermelho. E essa frase também parece-me que eu fiz vermelha com os detalhezinhos. Minha família assim, acho que eu coloquei uns coraçõezinhos, umas coisas eu não me lembro bem, mas eu dei uma enfeitadinha nela. Organizar a vivência de forma que todos possam participar, colando suas fotos, colocar o nome de cada criança junto de sua família. Provavelmente, uma ou outra família vai enviar as fotos tanto da família quanto das casas. Se aquelas famílias que enviarem as fotos das casas e das famílias, você pode decidir fazer um cartaz só com as fotos da família ou a casa e as famílias.
eu pretendo estar fazendo num único cartaz. Porque aí eu já coloco ali a casa, os moradores, no caso, né? E a criança. E cada grupinho no cartaz, coloco o nome, né, da criança, para que o cartaz fique bem específico, bem direcionado para cada criança. Ela vai saber que aquele cantinho é ela e a família dela. Apesar de ser um trabalho coletivo, eles têm o individual ali no seu cantinho, no caso, digamos assim, né, dentro do cartaz. Lembrando que esse cartaz, eu sugiro que seja usado aquele papel craft, que daí você pode pegar o tamanho que você precise, dependendo do número de crianças e a quantidade de fotos que virem, será um cartaz bem grande, então você vai precisar de um papel que você possa ter essa possibilidade de ser grande, né? Por isso eu sugiro que esse cartaz seja feito no papel craft. Eu vou fazer o meu no papel craft. E aí, depois que vocês fizerem esse trabalho, apesar de ser coletivo, você vai ter que direcionar em momentos individual, porque cada criança vai ter que colar as suas fotos, né, ali da sua família. Depois disso, você vai fazer... Tem duas atividades ainda nessa aula. Eu coloquei aqui o trabalho impresso, mas eu acho que eu vou fazer o trabalho impresso depois, porque a outra atividade está aqui: realizar individualmente a contagem de números de pessoas da família de cada criança, usando folha sulfite. Registre esse número para que a criança passe com o seu dedo, trace com lápis e cole papel picado no número. E aí depois a outra atividade é o trabalho impresso: colorir os corações, recortar e colar o cartaz, demonstrando amor à sua família. Então, eu vou ter que fazer essas atividades meio que juntas, porque nós vamos precisar desses corações para enfeitar o nosso cartaz, mas também eu preciso já aproveitar esse momento que eu estou socializando ali com as minhas crianças, essa atividade, e já fazer esse trabalho individual, aonde que eu vou estar colocando cada criança em contato com a sua foto da sua família e realizando a contagem do número de pessoas que tem na sua família. E esse é um trabalho individual que eu preciso fazer, né? Aproveitar essa foto para estar contando os números, né? E fica bem interessante que já seja feito durante a prática ali da confecção desse cartaz coletivo. Mas a criança vai precisar fazer esse registro e você vai ter que fazer, ajudar ela nesse registro. Eu vou fazer da seguinte forma: se vocês quiserem fazer a mesma ideia minha, eu pensei assim: pegar o sulfite e, digamos, eu contei a primeira família lá e deu 3 membros na família. Eu vou registrar o número 3 na folha. Vou escrever com meu pincel atômico, grandão, bem grandão, no tamanho da folha inteira, para que a minha criança possa estar fazendo a atividade que eu quero que ela faça. Passo o dedinho por cima do número 3, né? Grandão aqui na minha folha que eu fiz para ela. Depois que ela passar o dedinho, eu vou motivá-la para que ela conte de novo lá na foto da sua família: 1, 2, 3, mostrando lá os membros da sua família. Eu só tô falando 3, porque se tiver 3 pessoas na foto. Se tiver 4, vamos contar até 4. E eu vou estar ajudando as crianças nesse momento, de forma individual, ali na confecção do cartaz e nesse trabalho com o número de pessoas da família. Depois disso, eu também vou estar motivando para que eles enfeitem esse número, né? Pode ser com papel picado, pode ser com qualquer coisa que possa dar um certo relevo nesse número e você possa aproveitar o momento para trabalhar a coordenação motora da tua criança. Porque
nós da educação infantil, nós precisamos utilizar-se de uma atividade para trabalhar várias coisas em uma única atividade. Então, aqui nessa atividade, eu estou trabalhando família, porque eu estou socializando um cartaz com todos os membros das famílias, dos meus alunos. Moradia, porque eu estou socializando as fotos das moradias deles. Eu estou trabalhando o número, porque eu estou fazendo contagem de número com essas crianças e o número relativo de acordo com cada uma das suas famílias. E eu também posso aproveitar para trabalhar a coordenação motora dessas crianças no momento que eu peço para ela picar um papel e usar para enfeitar o número que corresponde ao número da sua família. Então, em uma única atividade, nós podemos trabalhar várias coisas. E é sempre essa a ideia que nós precisamos desenvolver na educação infantil, tanto lá no berçário, quanto no maternal, quanto com as crianças pequenas também. Ou seja, lá na pré-escola. E é isso que nós, professores, precisamos focar nas atividades. Toda vez que nós fazemos uma atividade, não é só para falar sobre a moradia, não é para falar só sobre a casa. Nós sempre temos um objetivo a mais, né? E nós aproveitamos, porque faz parte da nossa dinâmica de professores de educação infantil, né? E essa atividade vai ser muito rica, porque eu vou poder trabalhar tudo isso que eu já comentei com vocês. Mas nem tudo que a gente trabalha a gente precisa estar registrando. Mesmo assim, para essa vivência de quarta-feira, eu coloquei 3 campos de experiência. Coloquei o eu, outro e o nós, corpo, gesto e movimento, espaço-tempo, quantidade, relações e transformações. No o eu, outro e o nós, o objetivo de aprendizagem que eu coloquei é o 09. O código alfanumérico é o EI 02 e o 09 e diz assim: conhecer diferentes grupos familiares, seus costumes, fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história de seus familiares, de sua comunidade, tempo histórico, história e pertencimento. O conteúdo que vocês podem estar registrando no RCO de vocês, que eu vou estar registrando no meu RCO, é pessoas da minha família. O outro código alfanumérico diz respeito ao campo de experiência corpo, gesto e movimento, é o objetivo 05 desse campo de experiência. O código alfanumérico é o EI02, CG05 diz assim: desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. E o conteúdo que eu vou estar registrando no meu RCO, que vocês podem estar registrando também, é coordenação motora fina, pintura, recorte e colagem. Para o campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relação e transformação, eu coloquei aqui o objetivo 07. Quando eu falo o número do objetivo, professores, é bom lembrar aqui que eu estou falando aquele objetivo que consta lá na BNCC. Todos os meus planejamentos são feitos de acordo com a BNCC. E esse número desse objetivo que eu coloco aqui no código alfanumérico é referente ao objetivo que está lá na BNCC. Portanto, é o objetivo que é comum e é válido para todo o país, tá? Então, vale aqui para o meu estado, vale para qualquer estado que você esteja me vendo, porque são os códigos alfanuméricos, são os objetivos de aprendizagem referidos aos campos de experiência, tudo que está lá na BNCC e que é comum para todos os estados, tá bom? Então, no caso, esse aqui do espaço-tempo, quantidade, relação e transformação, o objetivo 07, código alfanumérico é o EI02 ET07, diz assim: contar oralmente objetos, pessoas, livros, etc., em contextos diversos. Aí, o conteúdo que eu vou estar registrando é contação oral de pessoas, porque nesse momento eles vão estar contando as pessoas da sua família.
na prática, né, da atividade propriamente dita. Essa foi a vivência de quarta-feira. Agora eu vou estar passando para vocês a atividade que eu planejei para quinta-feira. Na quinta-feira, eu vou estar dando continuidade ao tema moradia e família. E a atividade é a seguinte: apresentar para as crianças a música dos Três Porquinhos. Aí eu coloquei o link para vocês estarem acessando diretamente no YouTube ou baixando o videozinho. Eu prefiro baixar, mas às vezes eu também uso a internet lá da minha sala e vejo direto na TV. Mas eu gosto de baixar porque vai que nesse dia a internet não tá boa, nesse dia a internet tá caindo. Então eu tenho a carta na manga de ter o videozinho já baixado e salvo no meu pendrive, caso eu precise só colocar lá na minha TV e eu tenha ela ali baixada. Cantar com elas e conversar sobre as diferentes casas construídas pelos porquinhos. Falar também das características dos porquinhos citados na música, incentivando que se expressem, opinem sobre cada porquinho. Essa musiquinha que eu coloquei aqui fala do prático, do Heitor, e fala das características de cada um, né? Dos três porquinhos. Que um era o mais preguiçoso, que um era o mais trabalhador, eu tenho o músico também, né? O prático. Aí fala das características de cada um, de como eles se comportavam, como que cada um fez a sua casinha, por que cada um fez a sua casinha daquela forma, isso tudo na música, né? E eu vou explorar essa música, tanto a musicalização dela, como também a interpretação da letra dessa música. E nesse momento eu vou trazer as crianças para essa discussão, para eles me falarem por que será que o Heitor se comportava dessa forma, por que o prático era assim, o que eles achavam, por que o porquinho tinha preguiça, fazer com que eles entendam as características físicas e psicológicas, emocionais de cada porquinho dentro do contexto dessa música que eu vou estar trabalhando com eles. E também como que ficou cada casinha e por que as casinhas ficaram dessa maneira. Falar da consistência, da palha, da madeira, dos tijolos, qual que é o mais forte, qual que é o mais fraco. Explorar todas essas características dos materiais que os porquinhos utilizaram para fazer as suas casinhas. Depois disso, né, depois de todo esse trabalho com a música, fazer o trabalho impresso, em que posição cada porquinho está na sua casa, frente, atrás, lado. Daí, esse trabalho impresso que eu organizei lá para vocês, eu também dei uma criada nele, tem o nome dos três porquinhos, né, do prático, do Heitor, qualquer outro mesmo. Tá, dos três porquinhos lá da música. E um dos porquinhos está atrás da casa, outro porquinho está do lado e outro está na frente. Aí tem a casinha de madeira, a casinha de palha e a casinha de tijolos. Tá escrito lá na atividade, mas falando aqui para vocês, vocês vão fazer essa exploração com as crianças de vocês. Qual é o nome de cada porquinho? E aí, vocês vão fazer essa conversa lá com eles. Quem é o dono da casinha de palha? Quem é o dono da casinha de madeira? Quem é o dono da casinha de tijolos? Qual é o nome do porquinho que está atrás da casa? Qual é o nome do porquinho que está do lado da casa? Qual é o nome do porquinho que está na frente da casa? Vamos fazer essa exploração do cartazinho lá da atividade antes de começar o trabalho propriamente dito. E aí, depois, vocês vão fazer esse trabalho, né? Depois do trabalho oral, vai pedir para que eles pintem bem bonito e socializem o cartaz ali com os amigos. Nessas atividades de quinta-feira, os campos de experiências que eu assinalei aqui, que são os que mais serão enfatizados. Na verdade, pessoal, é importante que você diga que quando a gente trabalha em uma atividade
numa tarde inteira ou numa manhã inteira, que é a intenção aqui, e ainda tem aquelas atividades que você faz, que são as vivências diárias, que você realiza todos os dias, com cartaz, com calendário, com chamadinha, as outras atividades que você faz no teu dia a dia com as suas crianças, não tem como você não trabalhar com elas os 5 campos de experiências, né? Porém, para não ficar muito maçante, às vezes eu coloco 2, às vezes eu coloco 3 em cada vivência diferenciada. Lembrando que lá nas vivências diárias também tem os campos de experiência, também tem os objetivos de aprendizagem e que você precisa registrar no teu RCO. Então, o que eu faço? Eu pego uma vivência lá das vivências diárias, né? Pego um daqueles códigos alfanuméricos, um daqueles objetivos de aprendizagem, escolho um daqueles para eu poder registrar. Eu preciso registrar essas vivências lá no meu RCO. E aí é a forma que eu escolhi para que eu pudesse contemplar tanto as vivências diferenciadas quanto as vivências diárias lá no meu RCO. Para essa vivência de quinta-feira, eu coloquei traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidade, relação e transformações. Para o traço, sons, cores e formas, eu coloquei o código alfanumérico EI02TS03, ou seja, é o terceiro objetivo do traço, sons, cores e formas, que diz assim: utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. O conteúdo que eu vou estar registrando no meu RCO é música Os Três Porquinhos, que é a música que nós vamos estar cantando, né? No escuta, fala, pensamento e imaginação, eu coloquei o objetivo 01. O código alfanumérico é o EI02EF01. Eu vou escolher esse para falar, porque eu não falo todos eles para não ficar tão maçante, mas é importante que professor saiba o que significa esses códigos alfanuméricos, né? Então, o EI está em todos os códigos alfanuméricos, porque é de educação infantil. No caso aqui do nosso planejamento que estou expondo hoje, todos eles têm EI02. Por que é EI02? Porque trata-se de educação infantil, e 02 porque trata-se do segundo grupo de crianças que a BNCC classifica por idade. A idade das crianças que eu atendo lá no meu maternal, eles têm entre 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, que é a idade correspondente às crianças bem pequenas, tá? Então, cada cidade tem a sua divisão. Aqui na minha cidade, essas crianças são atendidas em maternais 1 e maternais 2. O meu maternal é o maternal 2, tá? E essas atividades serão desenvolvidas com as minhas crianças bem pequenas. Por isso, EI de Educação Infantil 02 está em todos os códigos alfanuméricos dos meus planejamentos que eu faço para as minhas crianças bem pequenas, tá? E isso é a BNCC que organizou, não fui eu, tá? Eu só sigo a BNCC, ela que organizou essas idades dessas crianças e colocou assim. Então, 02 é do grupo de crianças do segundo grupo, né? E aí, EF, no caso aqui, trata-se do campo de experiência, que eu escuta, fala, pensamento e imaginação. Essas letras maiúsculas que vem depois do grupo da criança é o campo de experiência. EO, se for do eu, outro, nós. EF, se for escuta, fala, pensamento e imaginação. ET, se for espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. E assim por diante. Cada letra maiúscula diz respeito ao campo de experiência que trata-se o referido objetivo de aprendizagem. E os 2 números finais é o número propriamente dito do objetivo que trata esse referido campo de experiência. No caso, esse daqui, que eu coloquei do escuta, fala, pensamento e imaginação, é o 01. Ou seja, o código alfanumérico é o EI02EF01, e diz assim: dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. O conteúdo que eu vou estar registrando é a linguagem oral. Tem tudo a ver com o momento da conversa sobre, no momento que eu vou estar explorando
de forma oral essa música lá com as minhas crianças. No código alfanumérico que eu citei para colocar o objetivo do campo de experiência do espaço, tempo, quantidade, relação e transformação, é o EI 02 ET 04, ou seja, eu escolhi o objetivo 04 do espaço, tempo, quantidade, relação e transformação, porque é o que mais se encaixa com o meu objetivo de aprendizagem aqui. Identificar relações espaciais, dentro, fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado. E temporais, antes, durante e depois. E o conteúdo que eu vou estar registrando no meu RCO aqui é a noção espacial, frente, atrás e lado. Tem tudo a ver com a atividade que eu vou estar trabalhando dos porquinhos e as suas respectivas casinhas. Quem está atrás, quem está na frente, quem está do lado. Essas foram as vivências e os encaminhamentos da quinta-feira. Na sexta-feira, eu vou estar trabalhando ainda a mesma temática, da seguinte maneira: apresentar para as crianças o vídeo, os 3 porquinhos, dança e mímica. Aí eu coloquei o link ali, para vocês também estarem vendo direto no YouTube ou baixando, como eu já disse antes, eu sugiro que baixem, caso vocês precisem, e que não possam estar utilizando a internet no momento da tua aula, para que você tenha esse arquivo e não fique à mercê da internet. Esse vídeo, pessoal, vocês vão amar. Ele é uma delícia. Ele tem uns movimentos bem divertidos. São 3 provas, eu não sei o nome delas, mas eu sei que elas são muito divertidas. Elas ensinam quando é um porquinho, fazer assim. Elas vão dando orientações de como fazer a coreografia na música. E aí depois tem os passinhos. Então, explora bastante mesmo os movimentos corporais da criança dentro dessa musiquinha. E é bem bonitinha, é uma letra curtinha, porque é a mesma musiquinha dos 3 porquinhos trabalhada no dia anterior, só que aqui ela tem um outro significado. Aqui o motivo dela é trabalhar os movimentos corporais mesmo, porque é bem focado na coreografia. Incentivar que todos realizem a coreografia, ensinando, fazendo junto com as crianças. Eles gostam de fazer as coreografias, mas se você estiver ali junto, incentivando, participando da coreografia, eles ficam muito mais motivados, né? Então faça, não tenha vergonha. Até o momento que cai lá da chaminé, dentro da coreografia tem essa parte, é bem legal. Sente-se no chão, esparrama-se pelo chão e motive as suas crianças também a participar. Eu sei que com as minhas crianças eu não vou ter dificuldade nenhuma, porque elas adoram. Se for pra você jogar no chão, meu Deus, amam. Então, todos os movimentos, quando eu vi aquela musiquinha, você cabe muito bem para eu trabalhar os movimentos corporais das minhas crianças, essa musiquinha, e eu vou utilizar. Depois disso, na outra atividade, modelando com massinha, incentivar para que modelem os porquinhos, o número 3, a letra P de porquinho. Aí, depois que você trabalhou os movimentos corporais da música, é o momento de você trabalhar com a massinha. Nesse momento da massinha, você vai orientar para que eles modelem os porquinhos, quantos eles queiram, 1, 2 ou 3. Provavelmente vão sair só bolinhas e uns furinhos, mas tá tudo bem, é o porquinho deles. E ajudem, orientem, fazendo rabinho, fazendo olhinho. E também orientem e façam junto. Eu sento com as minhas crianças e vou fazendo. Olha o que a prof está fazendo. Olha, por exemplo, nesse caso, olha a carinha do porquinho. Como que eu fiz essa carinha? Eu utilizei as minhas crianças gostam bastante de, quando estão com a massinha, usar o palitinho do picolé. Então, é comum nós utilizarmos massinha e palito, massinha e tesoura, massinha e alguma coisa.
Nesse dia, eu acho que o palito vai fazer bastante sentido, porque aí eu vou dizer para eles que com aquele palitinho eu fiz o olhinho, que eu fiz a boquinha, o focinho do porquinho, né? E vai ser interessante. E também modelar o número 3. Olha, a prof modelou 3, de 3 porquinhos. Olha, se quiser também dá para modelar o 1, modelar o 2. Eu sugeri aqui 3, porque são 3 porquinhos. Mas vocês podem modelar 1, 2 e 3. Então, vai depender de como que está a atividade, do interesse das suas crianças, né? E também a letra P, é fácil de modelar o P, né? Eu acredito que todos vão conseguir tranquilamente. Depois disso, fazer o trabalho impresso. Oralmente trabalhar a letra P, tendo como base o porquinho. Explorar o ambiente da sala em outras palavras possíveis, como por exemplo, porta. Passar o dedo sobre a letra P, colar papel picado para enfeitar e pintar o porquinho. Então, o arquivo que eu coloquei lá na pasta tem a letra P do lado direito e o porquinho do lado esquerdo. Mas antes de vocês trabalhar propriamente esse arquivo lá com as crianças, vocês precisam explorar esse arquivo. Mostra a letra P do porquinho, explora o ambiente. Nossa, a porta também começa com P, igual o P do porquinho. Ver outras coisas que vocês têm lá na sala que começa com P, pincel, tudo que vocês verem ao redor de vocês que começa com P, explorem para esse momento, aproveitem o máximo o ambiente, tudo que tiver P, mostrem a letra P para as crianças nos cartazes de vocês. Eu não tenho alfabeto na minha sala, porque eu gosto de fazer assim, na medida que eu vou trabalhando, apresentando as letras para elas, eu vou colocando essas letras. Por enquanto, as letras que tem lá na minha sala são as letras que cada criança, é a inicial da letra de cada criança. Então, tem as letras de cada criança já tem lá na minha sala. Mas como por exemplo, eu tenho 3 alunos que começam com A e eu só tenho 14 alunos. Então, são poucas letras ainda que eu tenho na minha sala. Agora eu vou apresentar o P nessa atividade. Na Semana das Mães já vou apresentar o M. Então, eu vou aproveitando as situações para trazer essas letras. Eu não coloco elas uma atrás da outra, nós colocamos de acordo com o local que nós estamos trabalhando. Por exemplo, as letras dos nomes das minhas crianças, nós colocamos embaixo da chamadinha. A minha chamadinha é bem embaixo, bem nos olhos das crianças, na parte onde é bem visual para elas. E nós colocamos ainda embaixo dessa chamadinha para eles poderem manipular, tá tocando sempre ali na sua letra. Então, nesse momento eu vou ter que apresentar aí o P para eles, para depois fazer a atividade impressa propriamente dita. Daí lá na atividade impressa, você vai fazer... Eu coloquei aqui para passar o dedo sobre o P e enfeitar a letra P e pintar o porquinho, mas aí você vê a forma que você quer estar enfeitando essa... Eu coloquei papel picado, mas aí você pode colocar outra coisa que você queira, pode pintar também com pincel, com giz de cera. Vai utilizar da forma que você acha que é mais interessante para as suas crianças nesse momento. Os campos de experiência que eu registrei aqui para essas vivências da sexta-feira: corpo, gesto e movimento, traça sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. O objetivo de aprendizagem do corpo, gesto e movimento que eu coloquei aqui é o 03. O código alfanumérico é o EI02CG013 e diz assim: explorar formas de deslocamento, de espaço, pular, saltar, dançar, combinando movimentos e seguindo orientações. O conteúdo que eu vou estar registrando no meu ESO é musicalização, coordenação motora ampla. Porque nesse momento, além da musicalização, eu vou estar trabalhando todos os movimentos corporais. Por isso, coordenação motora ampla. Durante a coreografia da música dos 3 porquinhos que nós vamos estar fazendo em sala.
No traço sons, cores e formas, o código alfanumérico que eu coloquei é do objetivo 02, que é o EI 02, TS 02, e diz assim: utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação, argila, massa de modelar, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. O conteúdo que eu vou estar registrando no meu RCO é criações tridimensionais, porque eles vão estar, de fato, fazendo as suas criações. Os porquinhos, o número 3 e também a letra P. Vão estar modelando com a massinha de modelar. No Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, o código alfanumérico é o EI02 EF09, ou seja, é o objetivo 9 do campo de experiência Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. E diz assim: manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. O conteúdo é a linguagem oral e a escrita da letra P, porque eu vou estar explorando oralmente o arquivo e eles vão estar trabalhando o traçado da letra P com o dedinho, depois vão estar enfeitando essa letrinha, letra P do porquinho, né? E essas são as atividades que eu planejei, então, para pré-Dia das Mães, porque daí na outra semana é todinha direcionada para o Dia das Mães. Eu aguardo vocês para a nossa live de sábado que vem. Um beijo no coração